Pois é, pessoal, a gente precisa entender tudo que está acontecendo, né? Então seja muito bem-vindo nessa segunda-feira abençoada. O primeiro assunto que a gente vai falar é sobre a visita do relator da OEA aqui. Pois é, uma matéria de uma revista de esquerda demonstra que havia um acordo entre o governo Lula e o relator da OEA, que estava vindo ao Brasil para investigar a censura, né, e os ataques à liberdade de expressão aqui. Mas parece que o acordo foi quebrado. Pela primeira vez, né, a turma da esquerda, inclusive, tem uma matéria do Metrópolis que diz que pela primeira vez o ministro Alexandre de Moraes está com medo, né, porque realmente pode ter dor de cabeça. A gente vai falar sobre isso aqui. Também vamos falar de impeachment. 2 impeachments. Um é o movimento pelo impeachment que vai acontecer agora, dia 16 de março, que não é encabeçado pelo Bolsonaro, mas que o Bolsonaro já disse que vai participar. Por outro lado, a gente vai falar também de um outro pedido de impeachment, que é o impeachment do Milei. Pois é, o Milei deu uma vacilada ou não, né? Mas que a gente precisa conversar sobre isso. A coisa não ficou legal para o Milei depois de uma, desculpa aí, ou de burrice ou de conivência com o que o Milei fez agora. E a gente precisa entender todos esses detalhes, fechado? Então vem comigo que o editorial tá completinho, cheio de coisa boa pra gente entender aqui, tá bom? Mas vamos lá, antes eu preciso que você entenda, né, que nossos livros digitais estão aqui disponíveis para você, tá? Então dá uma olhada, dá uma olhada nos livros, não vou ficar perdendo muito tempo te falando sobre os livros, entra aqui e dá uma olhada nos livros, que tem livros muito bons sobre espiritualidade, sobre investimentos, sobre crescimento pessoal. Você vai gostar dos livros. Modelo é o pague o quanto você quiser, ou seja, pague o valor que você acha justo e exerça a sua honestidade, tá bom? Então você vai fazer o download, vai pagar aqui via Pix, honestebook@gmail.com. Lembrando a vocês que o nosso canal está desmonetizado, eu não estou ganhando nada por gravar os vídeos para vocês, tá bom? Mas vamos lá, pessoal, vamos entender tudo que está acontecendo aqui, né, no Brasilzão. Olha só. A revista Fórum, uma das revistas mais esquerdistas que existem. Entrevista de relator da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, incomoda o governo e diplomatas do Itamaraty. Até aí tá tudo bem, né? Deveria incomodar mesmo, afinal, ele está vindo aqui porque o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal estão sendo acusados, né, de perseguir opositores e atentar contra a liberdade de expressão. Até aí deveria incomodar. Mas qual o ponto, né, que nós precisamos observar? O relator especial da Comissão Interamericana de Direitos Humanos descumpre acordo e gera crise diplomática ao conceder entrevista durante missão oficial. Opa, peraí, então existiu um acordo. Peraí, vamos deixar muito claro. O relator da OEA veio ao Brasil, né, a convite do Lula da esquerda. Então, tinha uma ala, né, da direita que falava o seguinte: olha, não devemos dar entrevista, não devemos dar atenção para esse relator da OEA, porque se a gente for lá, eles vão pegar esses dados e vão utilizar como defesa, né, do próprio sistema. Tá, só que eu não concordei, não concordo. Por quê? Porque se você não vai e não denuncia, é como se o caso não existisse, né? Então todo mundo falava, olha, existe um acordo. O grande ponto é que há rumores de que um enviado do Trump, inclusive, acompanhou a visita da OEA, para que o Pedro Vaca Villarreal, ele não pudesse dar a sua interpretação dos fatos. Ou seja, um relatório paralelo estava sendo feito também para ser entregue ao Donald Trump, né? Inclusive o próprio Eduardo Bolsonaro teve junto com a Maria Elvira Salazar e outros parlamentares americanos também. Então, parece que a coisa ficou um pouco mais apertada. E aí o Pedro Baca ou Vaca, por que eu tô falando Baca ou Vaca? Porque em espanhol não se fala a letra V, tá? Então, como por exemplo, você vai falar vida, se fala bida, tá? Então é Pedro Vaca Villarreal. O Pedro Vaca Villarreal, quando ele esteve no Brasil,
teve um jornalista, acho que é Sans Pança, uma coisa assim, é cara da esquerda. Ele foi e falou, ó, eu queria que você me falasse, eu sou jornalista, como que foi? E ele falou, não, as informações que eu tive aqui são terríveis. E aí a imprensa, né, de esquerda já tá falando que ele não poderia ter falado isso porque isso foi aproveitado pelos jornalistas, né, pelos bolsonaristas. E aí eles estão dizendo que esse jornalista agora, que sempre foi de esquerda, é um bolsonarista, né, ou seja, eles distorcem tudo, eles falaram que o Maduro é bolsonarista, só pra você ter noção do tanto que essa esquerda, né, tanto que essa galera da Left People é mau caráter. Mas o grande ponto que fica expresso aqui é que, né, havia um acordo. Esse acordo não foi do jeito que eles esperavam. No pulo do gato, o Donald Trump falou que vai cortar os milhões de dólares que ele tem que mandar para a OEA se esse relatório vier tendencioso. Estados Unidos, Donald Trump, Elon Musk, todo mundo tá de olho no Brasil. Ó, tá de olho no Brasil Maria Elvira Salazar, tá de olho no Brasil o próprio Marco Rubio, que é o secretário dos Estados Unidos, o Elon Musk, o Donald Trump, tá todo mundo de olho. Então, assim, não vai passar desapercebido um relatório como esse, principalmente para o Elon Musk. Pode ter certeza que quem tá acompanhando tudo isso é o próprio Elon Musk, tá? Agora, vamos falar de impeachment. O negócio é o seguinte, dá uma olhada, porque o Lula tá desesperado. Olha só essa matéria da Gazeta do Povo, por exemplo. Petistas querem levar governo mais à esquerda para reverter a impopularidade do Lula. O que é a acusação? É que o governo Lula não foi esquerda o suficiente. Ou seja, aqui a acusação é de que o governo Lula, ele literalmente, ele perdeu setores que ele é acostumado a defender, como o MST, como os sindicalistas, né? O Lula e a esquerda é radical. Você não esquece do Lula lá no Foro de São Paulo falando que ele tem orgulho de ser comunista. Tá. Só que a acusação da esquerda é que as pautas da esquerda não andaram, né? A essa altura do campeonato já era para ter uma ditadura comunista no Brasil totalmente implementada na visão dessa turma da Left People, da turma da Gleisi Hoffmann, por exemplo. E não tá. Então, qual que é a ideia? Tanto a Gleisi Hoffmann quanto um núcleo duro do petismo quer que o Lula agora seja mais radical. Parta para a esquerda 100%, faça mediante decreto, autorização para o MST sair invadindo tudo, continuar com expropriação de terras. Você deve ter visto o caso, né? Daquela família do Espírito Santo que perdeu a fazenda, né? A gente vai até falar sobre isso num próximo editorial, mas o Lula tá perdido, porque ele tá sem o apoio da esquerda, a direita detesta o Lula e o pobre que acreditou na picanha viu que não vai chegar picanha nenhuma. Então, no fritar dos ovos, no resultado final da coisa, o Lula não tem mais apoio de ninguém, de seu ninguém. E aí, com base nisso, pelo Lula tá derretendo, inclusive no meio da própria esquerda, ou seja, o brasileiro tá vendo quem é o Lula, tá surgindo uma corrente que não está querendo impeachment, uma corrente de direita, tá? Olha só, o argumento é bom, o argumento é forte, e eu queria saber qual é o seu ponto de vista, tá? E eu vou te falar que eu não discordo desse ponto de vista, não, sobre o impeachment. O que eu mais quero é ver o Lula fora o mais rápido possível. Mas, pensa comigo aqui, ó. Sobre o impeachment do Lula. Sou a favor da manifestação como forma de deixar o governo contra as cordas, ou seja, manifestação tem que ter, pressionar o governo tem que ter, abrir impeachment, não. Por quê? O governo, estando na berlinda, pode favorecer o avanço de pautas da oposição, como a da anistia. Lula precisa ficar até o fim, pois isto enterraria, em definitivo, ele e o PT não daria margem para vitimizações. Mas não só. Se o Alckmin assume, como ele é menos incompetente que o Lula, permitiria o fortalecimento deste establishment. E isso seria terrível. Resumidamente, é o meu raciocínio. Cara, e eu vou ter que ser sincero com vocês. Eu não discordo do Vinícius Carrion aqui, não. Tá? Porque se você parar para pensar, o Alckmin, né, ele tem muito mais diálogo com o sistema do que o próprio Lula.
E é menos incompetente? Talvez. Não posso atestar isso. Mas a grande realidade dos fatos é que o Alckmin, se ele entrar, né, ele já entrou por impeachment, ele não tem que agradar ninguém, ele vai fazer os cortes necessários, ele vai tomar algumas medidas necessárias. E sem contar que o impacto do impeachment é grande também, vai dar discurso de vitimização da esquerda. Então, assim, a linha de raciocínio dessa ala da direita, e que eu até concordo, vamos pressionar, vamos fazer pressão pelo impeachment, né? Vamos fazer muita pressão, mas sem abrir o impeachment. Assim o Lula fica desgastado, o governo dele até o final enfraquece, né? Até o final do mandato enfraquece, a economia não vai ir muito bem e o povo, né, entende de uma vez por todas o que é a esquerda no poder. Ou seja, acaba a esquerda de uma vez por todas, é melhor do que dar aso para vitimização mais uma vez para a esquerda, né? Qual que é a sua opinião? Eu quero saber seu ponto de vista. Recua no impeachment ou não recua no impeachment? Deixa o Alckmin assumir e aguentar 2 anos de Alckmin ou aguenta mais 2 anos de Lula? O remédio é amargo, mas é definitivo. Qual o seu ponto de vista, tá? E por falar em impeachment, vamos falar de impeachment também. Agora de um cara de direita, né? Milei. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Oposição fala em impeachment de Milei após anúncio de criptomoeda, né? O presidente argentino promoveu no X a moeda digital Libra. Valorização meteórica e queda repentina se deram em questão de horas. Cara, a gente precisa falar sobre isso aqui, tá? Principalmente porque a gente está falando muito de questão de investimentos, né? E eu pretendo essa semana já lançar um canal de investimentos com vocês aqui. Mas a gente precisa entender um pouco mais. Vamos entender a regra desse jogo aqui, tá? Primeiro ponto. O que a gente precisa entender? O Milei, ele é um economista safo. Ele é considerado hoje, depois das medidas econômicas que ele colocou, né, um dos grandes economistas que vai entrar para a história, né? Ele pegou um país, uma terra arrasada, e está entregando um país muito bem, diga-se de passagem, né, se comparado ao que ele pegou. Só que aí nós temos um problema. Ontem, né, ou anteontem, o Milei resolveu fazer uma postagem sobre uma nova criptomoeda. Eu tenho um pezinho atrás com essas criptomoedas, tá? Eu não vou negar para vocês, eu não sou o perfil arrojado, não. Eu sou conservador, eu gosto de investir de forma mais conservadora. Eu não sou muito arrojado, não. Tem até uma ou outra criptomoeda, mas não confio de gastar lá 600 mil reais numa Bitcoin ou alguma coisa assim. Eu sou medroso, tá? Quem pegou a onda lá no começo, bem. Quem não pegou, já foi. Mas por que eu me preocupo? A grande questão é a seguinte, tá? Só para entender. O Milei pegou uma moeda que já estava circulando e divulgou essa moeda, né? No dia que ele divulgou a moeda, todo mundo tem uma confiança muito grande no Milei. É como o Bolsonaro hoje. Se o Bolsonaro falar para vocês uma medida e falar, ó, eu aposto, ou o Paulo Guedes, eu aposto que isso aqui vai valorizar. Opa, indicação do Paulo Guedes, eu vou. E o Milei é economista. Então, quando o Milei falou, olha, essa criptomoeda aqui, a Libra, ela vai ser boa, ela vai fluir. Todo mundo correu e comprou a Libra, né? Então, ela teve uma valorização, assim, estratosférica. Quem acertou a mão, né? Como você disse, se ela realmente fosse, de repente era uma coisa que não valia muito, valia centavos. De repente ela passou a valer milhares, né? Ou seja, foi uma valorização astronômica, né? De tipo, ela valia R$1,80, de repente ela começou a valer 28 mil reais só porque o Milei indicou. Porque a criptomoeda, ela tem uma quantidade certa. E a lei da demanda, né? Da oferta e da procura. O que aconteceu? Não, todo mundo quer comprar a criptomoeda. O Milei falou que é boa. De repente ela subiu de preço de R$1,80 para 28 mil. E aí todo mundo, não, eu vou comprar agora porque ela super vai valorizar. Só que os caras, os filhas da mãe que criaram as moedas, né? Hora que a moeda bateu o pico de supervalorização a 28 mil, os vagabundos que criaram as moedas, que tinha grande parte das moedas, vendeu tudo, embolsou milhões e ó, vazaram. Pois é, problemão
que o Milei criou, vocês entenderam? Então ele falou, ó, gente, compra isso aqui. Todo mundo comprou. Os caras que criaram pularam fora. E aí a grande questão é, o Milei lucrou esses milhões com esses caras? O Milei sabia? Como que um economista renomado assim cai num golpe velho desse? Então a oposição está pressionando e está batendo em cima de impeachment do Javier Milei. E é uma chance real disso acontecer, tá? Há uma chance real de acontecer o impeachment. Então, para quem não estava entendendo o que está rolando com o Milei, foi isso. Ele apostou numa criptomoeda e os caras que criaram a criptomoeda, golpistas, pularam fora. No outro dia, a moeda voltou a valer R$0. Todo mundo falou, ih, é golpe, tô fora. Todo mundo que investiu o dinheiro perdeu. O que está gerando aí, né, uma arma para a esquerda investigar, pedir CPI, pedir impeachment do Milei. E aí, qual a sua opinião sobre isso? Coloca no comentário que eu quero saber, tá bom? Pessoal, obrigado por ter acompanhado mais um editorial. Lembrando que se você quiser dar uma olhada nos nossos livros, ó, o pessoal tá elogiando demais, ó, espiritualidade e prosperidade, tá? Para quem quiser uma leitura bem legal aí, tá aí à disposição para vocês, espiritualidade e prosperidade. Livrinho tá bom, tá? Ele explica muitos pontos, né, sobre a prosperidade e mantendo a fé, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado, fiquem com Deus e daqui a pouquinho a gente tá de volta com mais um editorial aqui, direto para vocês, tá bom? Grande abraço e até a próxima.